Hey pessoas, beleza? Aqui quem fala é o Joe. E eu sou a Malu. E hoje a gente começa uma nova série de vídeos aqui no canal. Hoje damos início à série Pantera Negra, um problema de representação. Ficou curioso? Então vem com a gente que o Nerd Speaking está começando. Década de 60, muita coisa acontece aqui. É formado o grupo Jackson 5, é lançado o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, o Muro de Berlim começa a ser construído, as tensões da guerra do Vietnã ficam mais quentes lá nos Estados Unidos, com muito mais embates, assim como a Guerra Fria, que ganha uma nova etapa com a crise dos mísseis cubanos. Lembrando também que a década de 60 é marcada por um movimento de contracultura intenso. A ação violenta do Estado americano contra movimentos sociais relacionados à raça, gênero, sexualidade e antiguerra cresciam em todo o território. A assinatura das leis de direitos civis que proibia leis estaduais racistas em 64, a morte de Malcolm X em 65 e a criação do Partido dos Panteras Negras em 66 e a morte de King em 68 são apenas um resumo dos eventos em torno da população negra no período de lançamento do Pantera Negra. There's no question that there's a direct relationship between images and self-esteem. It goes all the way back to Tarzan, to Superman, to Rambo, to Batman, to even painting the image of Jesus Christ as white. You can't separate racism from anything. Images control self-esteem. Abraham Lincoln found out very early, when you have 300 slaves on a plantation and one master, it takes a lot of work. But don't teach them who they are. Control their history, control their images. Then you won't have to watch them. Whoever controls the mind will also control the body. Racism is evil because its ultimate logic is genocide. One says that I am not good enough to live next door to him. If one says that I am not good enough to eat at a lunch counter, or to have a good, decent job, or to go to school with him, merely because of my race, he is saying consciously or unconsciously that I do not deserve to exist. I don't expect institutions in America to project positive black male images. Black male images are created through revolution, through fighting to change the kind of oppressive conditions that have existed here and that exist. And now all that the black people in this country are demanding, and even the black people in the whole world are demanding, is that you keep your word. You told us we were free. Well then, show us that we're free. You told us that there is justice, equality for all in this country. Well then, stick to your word. And let us see the justice and equality for all. Or else admit to us that you're not a man, you're a worm, you're afraid of us, you're afraid to give us equal stand. You're afraid that if you give us equal ground that we will match you and we will override you. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? What kind of social or political system is it when a black man has no voice in court? Has nothing on his side other than what the white man chooses to give him. My brothers and sisters, we have to put a stop to this. And it will never be stopped until we stop it ourselves. What is it so new in 1968 or, in the 60s that you've got to learn? Because my grandfather was born, he's 90. My mother was ready for integration. She's middle-class Negro. Now, all of a sudden, you come to me and you say, communicate with me. Hell, I've been here all the time. And we've been Where were you? Communicate. Now, what do I have to say to you? The most advanced nation in the world. Yes, sir. This is American justice. Yes, sir. That's right. This is American democracy. Yes, right. And those of you who are familiar with it know that in America, democracy is hypocrisy. Right. Now, if I'm wrong, put me in jail. E apesar de ser mundialmente famoso hoje em dia, no momento de sua aparição não sabíamos quem ele era, se ele era um herói ou um vilão. Mas antes de entendermos o seu papel e sua origem até chegarmos em seu famoso filme, precisamos fazer uma viagem no tempo e entender o passado da Marvel durante a Guerra Fria. A conhecida marca Marvel Comics dos super-heróis famosos até os dias atuais era lançada no ano de 1961, com algumas das suas publicações e dos seus heróis sendo conhecidos e publicados até os dias atuais.
Em meio à Guerra Fria e ao cenário de bombas atômicas e de um fim de mundo a qualquer momento, diretamente de Nova York via-se crescer uma das maiores empresas de quadrinhos do mundo atual. Uma marca que, aproveitando-se do que acontecia no mundo, criava suas próprias histórias, misturando o real com o fantasioso e os medos e anseios de uma era inteira dentro das páginas de histórias de quadrinhos. Isso fica até fácil de exemplificar nos personagens da época, como o próprio Quarteto Fantástico e a missão espacial que deu errado, o Bruce Banner com o Hulk e a explosão de raios gama, Peter Parker e a picada da aranha radioativa, e os exemplos simplesmente não acabam. Mas o surgimento do Pantera Negra não se dá da radioatividade, nem de uma explosão de raios gama, pelo menos não uma explosão com ele. Na verdade, a história do Pantera Negra acontece de uma forma bem diferente dos heróis da Marvel. E como foi dito antes, era isso que a Marvel gostava de fazer. Como inclusive falou o desenhista da Marvel, Gene Colan, que trabalhou muito tempo com o Stan Lee nos anos 60, inclusive como desenhista do Demolidor, do Homem de Ferro e até do Capitão América. Ele falou em entrevista em 2008 que esse negócio de falar da atualidade era uma prioridade para o Stan Lee. Ele gostava de se imaginar na vanguarda dos quadrinhos, então pensar em criações que retratavam o mundo nuclear da época fazia o maior sentido. Pantera Negra surge do medo crescente e iminente da contínua descolonização da África pelos países europeus no período da Guerra Fria, quando o mundo se via dividido entre os Estados Unidos e a União Soviética à procura de recursos naturais e espaciais para fortalecimento próprio. Bem-vindos à Guerra Fria. A progressiva independência dos países africanos causou certa preocupação nos americanos, que se apressavam em criar uma nova retórica narrativa, incluindo o alinhamento desses novos Estados-nações africanos à sua política. E Pantera Negra faz parte dessa nova retórica. Sobre esse período de Guerra Fria, o escritor e pesquisador Eric Robensbaum fala melhor em seu livro Era dos Extremos. Mas, basicamente, os Estados Unidos queriam representar o mundo do futuro, longe de uma política que eles diziam ser ultrapassada. Eles queriam manter influência em todo mundo que não se reconhecesse como comunista. Então, da mistura de todos esses conflitos e todos esses acontecimentos, a Marvel fez o que sempre disse gostar de fazer: estar no fronte das discussões, traduzindo do mundo real para as HQs o que acontecia aqui fora, lá dentro. Mas afinal, quem era o Pantera Negra? O Pantera Negra, antes de qualquer coisa, é um personagem que surge nos quadrinhos dos outros, não no seu próprio quadrinho, mas especificamente na revista Quarteto Fantástico Volume 1, de número 52. Nos quadrinhos temos divisões de eras que classificam as datas de lançamento das empresas. São as 4 principais: Era de Ouro, Era de Prata, Era de Bronze e a Era Moderna. Isso significa que os quadrinhos do Quarteto Fantástico e também do Pantera Negra surgem na Era de Prata dos quadrinhos, e só isso já significa muita coisa. Because when I was a kid, when you were a kid, there was Captain Marvel and Superman and Batman and Green Lantern, and all those people were all perfect, right? Diferente do que acontece em 1938 até o fim dos anos 50, na Era de Ouro dos quadrinhos, quando os heróis eram símbolos da virtude, sem defeitos e quase sem fraquezas, a Era de Prata é caracterizada pela humanização e aprofundamento psicológico desses personagens. Os antideuses patriotas agora davam lugar a heróis criados através da ciência. É o surgimento dos mortais defeituosos, os heróis imperfeitos. Esse é o caso de Richard, Susan, Ben e Johnny, lá do Quarteto Fantástico. A Marvel já tinha tido uma boa experiência em adaptar problemas sociais para dentro dos quadrinhos, quando fez, por exemplo, o Capitão América em meio à Segunda Guerra Mundial. Seu HQ de edição número 1 chegou a vender 1 milhão de cópias durante essa Segunda Guerra Mundial. Ele aparece vestido de bandeira americana, socando o próprio Hitler na capa. O personagem também despertava um sentimento de nacionalismo e patriotismo em sua audiência, vendo o seu herói ajudando as tropas americanas ou mesmo tendo o sonho de se juntar ao exército para lutar pelo país. É claro que quando a guerra acabou, esse sentimento não fazia mais tanto sentido, e a Marvel viu suas vendas despencarem.
Stan Lee e Jack Kirby apresentam o Quarteto Fantástico como uma equipe de heróis nacionais atualizados. Quarteto Fantástico não era bem o plágio da Liga da Justiça que Goodman havia solicitado. Na primeira edição, o protagonista nem usa uniforme. Mais estranho ainda, eles não param de brigar entre si. Nunca antes uma super equipe foi nuançada com personalidades tão distintas. Num floreio quase revolucionário, o Coisa fora concebido como um peso pesado, não necessariamente um mocinho que a qualquer momento poderia sair destruindo tudo. Estava a quilômetros de distância da cidadania do Superman ou do Lanterna Verde. Apesar dessa descrição, o Quarteto Fantástico faz pouco jus ao conceito de revolucionário. As aventuras são redundantes e repetitivas, maquiadas com elementos de ficção científica, enfim. Eles são focados em estabelecer uma ameaça vinda em grande parte do exterior, que será derrotada ao final pela justiça do Quarteto Fantástico, pela justiça americana ou pelos dois. Os heróis estão constantemente auxiliando os policiais de Manhattan a resolver os crimes da cidade, apesar do seu voto de proteger toda a humanidade ao receber os seus poderes. Quando o Quarteto Fantástico fala em ajudar a humanidade, eles falam em uma espécie de linguagem codificada que Lee e Kirby usaram várias vezes ao longo de seus anos de colaboração. Como os outros personagens da Marvel, eles estão envolvidos na missão providencial dos Estados Unidos para liderar o mundo no que é apresentado como um conflito maniqueísta, ou seja, do bem contra o mal, com base na noção de que o poder econômico e militar dos Estados Unidos não eram apenas para a defesa nacional. Era uma confiança na qual repousa a esperança de homens livres em todos os lugares. Nas histórias em quadrinhos originais de Stan Lee e Jack Kirby de 66, T'Chaka era rei e herói de Wakanda, que carrega o título de Pantera Negra, o grande defensor do país fictício wakandano nos confins da África. A longo prazo, nas histórias do Pantera Negra que vieram a existir nos anos 60, a sua missão era de proteger a si mesmo de um mundo colonialista e também defender o seu maior bem e sua maior fonte de poder, que é o Vibranium, uma espécie de metal alienígena que traz consigo seus poderes e que a maior parte desse metal existe só em um lugar, Wakanda. T'Challa chega ao trono depois da precoce morte do seu pai, T'Chaka, que morre defendendo as riquezas de Wakanda do arqui-inimigo do Pantera Negra, o colonizador, dessa vez retratado por um homem branco chamado Klaw. Então percebam aqui que a mutação, a atomicidade, tudo aquilo que comentamos anteriormente não recai sobre o personagem do Pantera Negra, em si no Vibranium, uma reserva natural alienígena que caiu nas planícies wakandanas. Então aqui já vemos algumas diferenças gigantescas na criação do personagem, e elas são: 1. O Pantera Negra não sofreu mutações, ele adaptou uma reserva natural de Vibranium para si. 2. O defensor de Wakanda é rei de Wakanda, uma monarquia diferentemente de grande parte do mundo moderno. E 3. Apesar de moderno e futurista, Wakanda trazia consigo rituais e algumas tradições antigas que mimetizavam o que se acreditava ser África, os famosos estereótipos africanos. E olha que interessante, a própria representação de Wakanda como um lugar que, apesar da tecnologia ultra avançada como o Vibranium, ainda parece ser um lugar primitivo que se comporta de forma primitiva. Não por causa das tradições, mas porque faz muito mais sentido representar um pedaço da África de forma bestializada. E ainda era muito complicado enxergar a modernidade atrelada ao continente africano. Em uma entrevista bem antiga do próprio Stan Lee para a revista Alter Ego, ele fala da bestialidade do Pantera Negra e como ele queria adaptar muitas coisas dali, de dentro do Pantera Negra, de alguns dos seus personagens que ele mesmo via em sua infância. E esses personagens são Kazar, Tarzan e até mesmo os personagens do clássico Lee Falk, como Mandrake, o Fantasma ou Flash Gordon. Eu criei The Black Panther com Jack Kirby alguns anos atrás, e o que eu queria fazer, disse Stan Lee, queria criar o primeiro super-herói negro, mas eu queria evitar estereótipos. Eu pensei, veja, ao fazer um super-herói, a primeira coisa que você tem que pensar é qual é um bom nome para ele e o que é um bom superpoder.
Devo admitir que muitas vezes recorro a nome de animais, como Homem-Aranha ou Doc Octopus e assim por diante. Claro, ele é um vilão, mas é a mesma coisa. Eu pensei o Pantera Negra. Stan Lee, na situação, falava sobre a tentativa de não estereotipar. E a sua justificativa para isso também foi dada na entrevista do Alter Ego. Em 2005, ele disse assim: mas, para evitar estereótipos, ele não vive em uma tribo normal e assim por diante. Ele é o príncipe de uma nação, e a nação está escondida sob a terra. É um país chamado Wakanda, e ele é um dos maiores cientistas do mundo e de sua área. Mas, para não ser descoberto pelo resto do mundo, porque ele não quer que a sua nação seja contaminada pela civilização de hoje, está escondida no subsolo. E lá em cima parece apenas vilas cobertas de palha, onde ninguém jamais suspeitaria do que está realmente embaixo. Bom, com pouquíssimas mudanças, a gente conhece essa Wakanda de Stan Lee dos quadrinhos de 66, no quadrinho intitulado Quarteto Fantástico, Introdução ao sensacional Pantera Negra. Com referências do próprio Coisa, do Quarteto Fantástico, chamando o Pantera Negra de um refugiado do filme do Tarzan, somos levados ao misterioso plano de Wakanda, que nos quadrinhos é descrito como uma área profunda do coração da África Equatorial. Uma área onde há um mistério enterrado, um mistério conhecido apenas pelos wakandanos e aqueles que falam o nome do Pantera Negra em cochichos e sussurros cheios de medo. Nos quadrinhos, o Wakanda não existe debaixo da terra. O reino existe por debaixo de copas de grandes árvores que escondem uma alta tecnologia e que se misturam com o mundo primitivo de uma África imaginada por brancos. Sim, Stan Lee e Jack Kirby tiveram a pretensão de escapar dos estereótipos ao fazer um personagem negro e rei, e que, apesar de ser do continente africano, é desenvolvido tecnologicamente. É claro que o escape ao estereótipo que o Stan Lee prometeu não aconteceu, e isso, é claro, por vários motivos. Um deles, e o principal, sendo que o personagem foi construído e criado e desenvolvido por uma dupla de caras brancos que tentavam emplacar o primeiro super-herói negro dos quadrinhos sem nenhuma leitura negra. Então toda a tentativa de criar um personagem negro não passa de uma ideia do que se acredita ser negro e não sobre o que de fato é ser negro. O outro ponto são as referências e de onde os criadores bebem para criar o Pantera Negra, né? Stan Lee faz referências dentro e fora das HQs sobre quadrinhos que ele mesmo gostava de ler, como os que eu já citei, do Lee Falk, que fez o Fantasma, Mandrake e Flash Gordon, e também do Tarzan, originalmente do Edgar Rice, e até o Khazar, do Robert Burns. São personagens da Era de Ouro dos quadrinhos, e trazem consigo, é claro, traços e textos de um país fechado para discussões raciais, e ainda menos aberto para a diversidade. As referências dão poderes ao herói de 1966. Inclusive, o Stan Lee, mais uma vez na entrevista da Alter Ego, fala sobre isso, sobre os poderes do Pantera Negra. O Pantera Negra tem todas as habilidades de um gato selvagem gigante. Ele se move com a mesma furtividade e poder e pode subir em árvores e assim por diante. E ele usa uma roupa preta que esconde a sua identidade. A maneira como Jack o desenhou e a maneira como Jack imaginou seus movimentos, cada painel que Jack desenhou de The Black Panther, onde ele se agachou um pouco, você tem a sensação de um humano que está imbuído dos seus sentidos de uma fera selvagem se movendo. O Pantera Negra de Jack e Stan parece conservar uma mistura entre ultra tecnologia e selvageria. E isso não é estranho, já que, como mencionado pelo próprio Stan Lee, a ideia que Pantera foi criado conserva esse passado da Era de Ouro, conserva personagens que tinham suas tramas dentro de selvas, e por fim conserva o estereótipo de África. É uma visão de uma pessoa não negra falando de negritude. A gente até consegue enxergar isso melhor quando a gente para analisar o primeiro quadrinho, o Fantastic Four, volume 1, de número 52, lá de 1966. Como um refugiado do filme de Tarzan põe as mãos em algo como isso? Na página 4, somos introduzidos à terra de Wakanda, um quadro colorido que mostra o rei entronado de Wakanda, que recebeu o sinal anunciando a ida do Quarteto Fantástico para Wakanda.
É então convocada a maior caça de todas para a chegada dos heróis estadunidenses. É hora de visitar o Wakanda. Então vamos lá, o safari está de partida. Ainda na página 8 persiste a incredulidade dos personagens com a tecnologia de Wakanda, visto que é um lugar que é descrito como uma floresta que parece tão primitiva, tão subdesenvolvida. Para que possamos pensar sobre representação e representatividade, é importante refletir nisso, na criação do personagem. Criado por quem? Para quem? Sob o olhar de quem? Outra importante mudança que vale ser mencionada aqui é a mudança do segredo wakandano. O segredo do Pantera Negra e sua identidade. Diferentemente do que Stan Lee fala à revista O Alter Ego, não é segredo para ninguém que o conheça quem de fato é o Pantera Negra. E tchau! Resumindo, Pantera Negra é um personagem criado em 1966 por 2 autores brancos. Um personagem desapropriado da origem negra, um personagem não coletivo e, por fim, ele é desenvolvido distante da sua origem negra. Logo, não pode trazer representatividade, apenas representar um discurso que é político e estético. Ao fim de sua primeira aparição nos quadrinhos do Quarteto Fantástico, na página 20, o Pantera Negra revela o seu rosto quando lhe é pedido. E ele então diz: "Minha máscara não é para esconder meu rosto. É, na verdade, um símbolo dos meus poderes de Pantera." Então é isso, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e comentar aí embaixo a sua opinião em relação a isso tudo. A gente lembra que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos do Pantera Negra que a gente vai lançar por aqui no canal. Então se você já gostou, deixa o like, segue a gente aqui e já liga as notificações, porque em breve tem mais vídeo vindo por aí. Eu e Malu falando sobre Pantera Negra.